Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Isso está lá em Éfeso, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Olha, leia até mais se quiser, mas vê o que Jesus já fez por mim e por você. Irmão, isso é o que ele já fez, não vai fazer. Ele já fez, viu? Tudo isso ele já fez por mim, já fez por você. Não precisa você correr atrás de fazer o que ele já fez. Tá certo? Irmãos, eu senti o desejo aqui, hoje. Não vou fazer a minha pregação de hoje, aquela pregação mais extensa, mas eu vou aqui fazer uma pequena pregação aqui. Vim trazer alguma coisa sobre o jejum, né? Sobre o jejum. E aqui, irmão, no livro de Marcos, no capítulo 18, né? O povo interrogava acerca do jejum, né? Os fariseus interrogavam Jesus acerca do jejum. E aqui Jesus fala, né? Antes disso aqui, ele fala sobre a chamada de Levi, né? Ele chama sobre a chamada de Levi, que ele chamou Levi. E aqui vem a interrogação dos fariseus sobre o jejum. Diz aqui, livro de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e o dos fariseus jejuam, mas os teus não? Então, irmão, os fariseus estavam jejuando. Eles seguiam a lei de Moisés, rígido ali, certinho. Os discípulos de João também estavam jejuando, porque João seguia a lei de Moisés. Ele seguia, os judeus seguiam rigidamente a lei. E então, alguns deles observaram que as pessoas que Jesus tinha chamado, os seus discípulos, aqueles que acompanhavam ele, nem jejuava Jesus e nem eles jejuavam. Eles não estavam jejuando e eles observavam. Eles viviam de observar as práticas dos cristãos, das pessoas que eram de Israel. E hoje, trazendo isso para os dias de hoje, o mundo, o povo do mundo, não está aí também não, de olho, fazendo esses mesmos questionamentos, exigindo essas mesmas coisas que os fariseus exigiam. Será que hoje também não tem não? Ou mudou? Será que alguém cobra jejum dos outros ou não cobra? Será que você, quando participa de uma reunião, de uma família espiritual, será que tem alguém que observa se você jejuma ou se você não jejuma? Ou se cobra que você jejuma ou não jejuma? Ou condena você porque jejuma ou porque não jejuma? Eis aí a pergunta. Uma interrogação para que você responda a papai. Então vamos aqui, versículo 19. Jesus respondeu:
como pode os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Olha, Jesus respondeu para quem perguntou. Como pode os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Ó, irmão, Jesus estava com os discípulos. E ali Jesus dá uma resposta para aqueles que cobravam que os discípulos de Jesus jejuassem. E eles também acusaram a Jesus que Jesus não jejuava. Nem jejuava Jesus, nem os discípulos dele. E ali Jesus dá uma resposta. Pode Jesus disse, como pode os convidados do noivo? Jesus ali era o noivo, né? Jesus estava no papel de noivo. Ele era o noivo. A noiva era os discípulos. Então Jesus ali está no papel de noivo. Ele disse, como pode os convidados do noivo jejuar enquanto este está presente? Olha, o noivo estava presente com a noiva, que era os discípulos. Então, a presença dele já bastava, não precisava jejuar. Agora, irmão, trazendo para os dias de hoje, Jesus não está conosco, não. O Espírito Santo não mora em nós, não. O Espírito Santo não está presente na nossa vida, não. Agora, irmão, aqui, hoje, olha, nos dias de Jesus aqui, era o noivo. O noivo estava presente com a noiva. Nos dias de hoje, nós somos noivos? Não. Nós somos filhos da noiva. Nós somos filhos de Deus, do esposo. O casamento foi feito na cruz do Calvário. E o esposo deixou de ser, não, o noivo deixou de ser noivo e passou a ser esposo. E a noiva deixou de ser noiva e passou a ser a esposa. E nós deixamos, nós já nascemos como os filhos. Jesus, Deus nos trata como filho. Várias passagens da Bíblia, Deus nos trata como filhos, em qual nós fomos enxertados, em qual o pai corrige o filho. Tem várias passagens na Bíblia que nem ele reconciliou como filho, por reconciliação. Então, irmão, nós somos os filhos. O Pai está em nós, está presente. O Espírito que manifestou no Filho, lá em Romanos 8, capítulo 8, do versículo 7, do 8 em diante, vai relatar isso aí, até o 11, vai relatar isso aí, que o Espírito que habitou em Jesus é o mesmo que habita em nós. E o Espírito de Deus, irmão, está dentro de nós. Uma reflexão aí, meu amado. Podemos jejuar? Será que jejuar está correto? Será, irmão, que nós jejuar hoje
Aí uma pergunta para você. Será que se nós jejuar hoje, nós estamos sendo corretos? Ou será que nós jejuando hoje, nós estaria sendo contra Deus? O Pai está presente. Então, na época de Jesus, ele falava aqui que enquanto o noivo estivesse com os convidados, com a noiva, não poderiam jejuar. Aí diz aqui, ó. Não pode jejuar enquanto estão com eles. Aí diz aqui, nós estamos no versículo, Lucas 2, no versículo 19, olha. Não podem enquanto tem consigo, não pode enquanto tem consigo. Olha, irmão. Então, enquanto Jesus estivesse com eles, vivo, eles não podiam jejuar. Por quê, irmão? Porque a presença do noivo estava com eles. Irmão, e hoje, será que a igreja, a chamada igreja, os chamados cristãos, os chamados crentes, os chamados evangélicos, será que eles fazem isso? Será que eles obedecem? Ou será que a prática que eles fazem do jejum, eles estão negando que Cristo habita nele e que eles não estão seguindo, como diz as Escrituras, lá em João capítulo 15, versículo 16. Se crerdes, como diz as Escrituras. E o que a chamada igreja, o chamado sistema religioso está fazendo aí, irmão? Será que eles estão fazendo como diz a igreja, como diz as Escrituras? Ou é como diz os homens? Será que eles estão agindo corretamente? Ou será que eu estou pregando aqui, eu sou um mentiroso, sou um falso profeta? Será que essa mensagem que está indo a você está em linha com a palavra? Ou a que vocês estão recebendo aí é que está em linha? Hein, meus amados irmãos? Pense aí. Venha aqui para a Bíblia. Venha para isso aqui, ó. E vê. Faça uma reflexão da sua vida. Se você está fazendo como diz as Escrituras, ou se você está fazendo como diz o homem, e você torna válido o que o homem diz que não é verdade, ou você torna inválido o que a Bíblia diz que é a verdade e você não segue. Hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Você já pensou nisso? Você já refletiu sobre isso? Ó, irmão, na Bíblia tem várias passagens que falam sobre o jejum. Aqui é no tempo da lei, Jesus estava vivo. E ele não deixava os discípulos dele jejuar, porque o noivo estava presente. Ó, irmão, quanto mais você fica com fome, mais desejo você tem das coisas, de se alimentar ou de comer. Ó, irmão, isso leva para todo o âmbito espiritual. Se você que é casado aí e passa um tempo, sua mulher, por algum momento não pode cumprir com seus deveres matrimonial.
Ó irmão, a sua carne fica lá nos altos. Por quê? Porque você está sem fazer. E do mesmo jeito, irmão, procede-se em tudo. Então, meu irmão, pense aí se o que você está fazendo é certo ou se é errado. Porque, irmão, o Pai está presente na nossa vida. E nós não sentimos falta de nada. Não sentimos falta de nada. Não temos nenhuma falta. Ele está conosco. Tudo que eu preciso está dentro de mim, porque Ele está comigo. Então vamos aqui para o 20. Olha, então, como pode do 19? Jesus respondeu, como pode os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não pode enquanto o tem consigo. Olha, pode ou não pode? Aqui, conforme eu creio, como diz as Escrituras, não pode. Não pode. Não pode de forma alguma. Agora, vamos para o 20. Mas virá um dia, quando o noivo lhe será tirado. E nesse tempo jejuarão. Ó irmão, você pode me perguntar, ó irmão, tá vendo que pode jejuar? Irmão, vamos ler o texto, respeitar. Presente, passado, futuro, conjugação verbal, vamos, né? A passagem aqui, Jesus está falando para quem? Para os discípulos. Jesus está dando uma resposta para os fariseus daquela época. Agora, trazendo para os dias de hoje, Jesus também está dando uma resposta para vocês. Nos dias de hoje. Então, o noivo aqui não tinha morrido. Estava presente, estava vivo com ele. Mas ele diz aqui, olha, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Nesse tempo jejuarão. Ó irmão, Jesus estava falando da morte dele e da ressurreição dele. Jesus disse que aqui ele ia ser morto. O noivo ia ser tirado. E aqueles 3 dias, irmão, que Jesus foi tirado do seio da terra, da presença deles, que foi botado lá no túmulo, e no 3º dia ele ressuscitou. Ó, irmão, aqueles 3 dias, eles podiam jejuar. Porque Jesus falava antes da ressurreição dele, que era para eles fazer aquilo em memória dele, que estava morto. Ele pregava já na ceia dele, na Páscoa. Ele mandava que os discípulos fizessem a Páscoa, aquela Páscoa, naqueles dias, fizessem em memória dele. Irmão, só se faz uma coisa em memória de alguém que já morreu. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele está dentro de nós. Não é aquele Jesus de Nazaré que está dentro de nós, mas aquele mesmo Espírito que habitou naquele corpo de Jesus de Nazaré, que é o próprio Deus, ele habita em nós. Jesus de Nazaré nunca habitou na minha vida e na sua vida. Ele habitou naquele povo daquela época. Ele habitou. Então, Jesus, ele entregou o reino ao Pai.
Você tem que saber dividir, irmão, o que é o reino do Filho do Homem e o reino de Deus. O reino de Deus nós estamos vivendo, porque ele subiu às alturas e entregou o reino ao Pai. Quem reina agora não é Jesus de Nazaré, é o próprio Pai, é o próprio Deus. Aquele Jesus de Nazaré era o Espírito de Deus que estava se manifestando naquele corpo. E hoje o Espírito de Deus habita em mim, se manifesta em mim e em você. É o mesmo Espírito. Uma reflexão, irmão, para vocês verem se o que vocês estão fazendo é correto. A vontade de Deus está sendo levada até vocês aí hoje, através da palavra dele. Ele disse que era o pão da vida, o pão que desceu do céu e mora em você, irmão. O pão, irmão, escrito, físico, está aqui, é esse. O pão físico é esse. E o pão espiritual é o Espírito dele dentro de mim. Esse é o pão espiritual. Agora, o físico, tá aqui as palavras dele, que espiritualmente entra dentro da minha consciência e sabe que eu não preciso fazer essas coisas. Porque eu já tenho ele. Eu não preciso fazer isso. Então, irmão, ele disse, Jesus estava falando para ele, que haveria dias que o noivo ia ser tirado. Quem era o noivo, irmão? Era Jesus de Nazaré. Era o filho de Davi. Era o filho de Deus. Era o Messias. Era o filho do homem. Era aquele que era o noivo. Quando ele foi para a cruz do Calvário, o casamento foi feito. Deixou de ser noiva, passou a ser o esposo. A noiva deixou de ser noiva e passou a ser a mulher. E nós somos os filhos. Aí, meu irmão, uma reflexão aí para você, meu amado e minha irmã. Então, diz aqui que naquele tempo ele jejuaria. Qual era o tempo, irmão? Era aqueles 3 dias que Jesus ficou morto e que foi crucificado. Da morte dele até a ressurreição. Aqueles dias eles podiam jejuar. Nós podemos? Não. Porque quando nós já nascemos, o Pai mora dentro de nós. O Espírito que habitava no Pai habita em nós. Então, eu creio que eu não posso jejuar. Muitos dos discípulos de Jesus jejuaram. Mas talvez, irmão, porque eles não tivessem entendimento. Porque o Espírito Santo, irmão, ele está dentro de nós. Mas ele, irmão, não mostra a você tudo de uma vez, não. Ele vai te capacitando. É devagarzinho. Você vai aprendendo. Lembra que Paulo disse, quando eu era menino, fazia coisa de menino, mas quando cheguei adulto, deixei as coisas de menino. Ó, irmão, quando você começa a ler isso aqui, começa a se alimentar disso aqui, ó, irmão, é tantos pensamentos que vêm na sua cabeça, mas conforme você vai se edificando, ela vai nos educando, ela vai nos ensinando. Tá certo, meus irmãos? Tá certo, minhas irmãs? Medite, irmão, na palavra de Deus. Estude. Olha, eu estava aqui, olha, buscando. Tá vendo? Eu estava aqui buscando um estudo. Um estudo aqui, olha. Sobre a ceia e o jejum.
e me deu vontade, diante de eu ir embora, trazer essa reflexão para vocês, né? Então, Lucas não, Marcos, capítulo 2, eu li o versículo 20, agora eu vou ler o 21. Olha, ninguém põe remendo em pano novo, em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Tá vendo, irmão? Olha, essa roupa nova, esse pedaço de remendo novo, somos nós. A roupa velha, irmão, é a doutrina. A roupa velha aqui é a doutrina. Então, a roupa velha aqui simboliza a lei de Moisés. Significa a palavra de Deus. Ó, irmão, os odres, aqui o pano novo simboliza a graça também, simboliza, olha, o pano novo simboliza os vasos, somos nós, o corpo que ia receber o Espírito Santo, também simboliza a graça, o Deus que vinha morar em nós, o Espírito de Deus que vinha morar em nós. Agora aqui, o remendo velho simboliza os vasos, simboliza a noiva. Simboliza a lei velha de Moisés. Certo, irmão? E se misturar, se botar a lei de Moisés nos vasos novos de hoje, aí, irmão, diz que rompe a roupa, o rasgo fica maior, os odres se estragam. Eu poderia trazer outras mensagens aqui sobre que troca a roupa por odre. Eu vou trazer amanhã, eu vou botar eu vou ver, amanhã tem aqui, eu estou lendo Marcos hoje, tem Mateus e tem Lucas. Eu vou trazer todas três, para os irmãos entenderem. O rasgo aqui, irmão, é que destrói quem está recebendo a doutrina errada. Então, irmão, será que vocês aí que jejuam, que manda o povo jejuar, que obriga o povo a jejuar, será que está correto? Faça essa reflexão aí, irmão. Será que vocês estão certos? Ou será que vocês estão errados? Ou será que quem jejuma, não jejuma, está correto? Vocês já pararam para meditar tudo devagarzinho, direitinho, buscar, pesquisar, olhar? Ó, irmão, quando Jesus fala de roupa velha aqui, de roupa e de remendo, Jesus não tá falando de roupa não, mas você já viu quando você bota um remendo novo numa roupa velha? O remendo novo permanece ali, mas vai rasgando a velha e vai aumentando. Até que chega uma hora que não dá mais para você botar mais remendo. Não presta, a roupa se acaba. Então, irmão, aplicar a velha aliança que Jesus cravou lá na cruz do Calvário, não está, irmão, como diz as Escrituras. Eu sinto muito, meu amado irmão, minha amada irmã, você que prega dessa forma, desse jeito, meu amado presbítero, meu amado diácono, meu amado pastor, você evangelista, você pregador, será que você está pregando corretamente, como diz as Escrituras?
ou você está sendo enganado e está enganando o povo? E se você está sendo enganado e enganando o povo, e por que você está fazendo isso? Qual é o interesse de você fazer isso? Com as pessoas que não têm entendimento? Uma reflexão aí para vocês pensar. Versículo 22. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Do contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova. Olha aí, irmão, olha. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Olha, irmão, pode-se aplicar como doutrina o Velho Testamento? Pode não, irmão. Não pode. Irmão, como é que o povo que se reúne aí, que diz que é de Deus, que diz que é a igreja de Deus, que lá onde ele se reúne a igreja, porque lá não é igreja, igreja são as vidas que se reúnem lá como igreja. Irmão, e Jesus só pode operar num lugar desse, se tiver verdade. Se não tiver, como diz as escrituras, irmão, Jesus não opera lá não. Quem opera lá é a mentira. E o que nós vemos nisso aí não é a verdade, não é o Espírito Santo, é simplesmente carne ativada. Esses movimentos, essas gritalhadas, esses falar balabachúria. Ó, irmão, isso tudo é carne. O Espírito Santo de Deus é diferente, irmão. Ele é com respeito, ele é com decência, ele é organizado, ele anda como diz as escrituras, e não como diz o homem, ou como diz a religião, ou como diz os protestantes, ou como diz os evangélicos, ou como se diz aquele que diz ser de Israel ou de Deus. Ó, irmão, tem uma passagem na Bíblia que Paulo comenta, não sei se, eu acho que é Paulo, que ele diz, não é judeu aquele que é nascido em Israel. Ó, irmão, não é judeu o que é nascido em Israel. Não é aquele que é feita a circuncisão no pênis, mas é a que é feita no coração. Ó, irmão, você está fazendo a circuncisão é pela fé no coração ou é pela lei de Moisés, pelas obras? Como no tempo de Moisés. Você está seguindo é pela fé ou é pelas obras? Você está seguindo é por você crer ou é por você fazer? É por você executar? Uma reflexão aí, irmão. Olha, está dizendo, olha, ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Olha, pode-se aplicar a lei de Moisés de hoje. Jesus, em 2 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, Jesus disse que não fez nós ministros de uma nova aliança. Meu amado e minha amada, eu lhe pergunto, a nova é a velha? Ele capacitou eu e você para ministrar a nova ou foi a velha? E qual é a que você ministra hoje, irmão? Você está capacitado para ministrar a nova ou a velha? Ou você mistura tudo aí e aplica aí, faz uma salada e mistura tudo e joga no povo aí? Será que o Espírito Santo está dando discernimento a você, o verdadeiro discernimento?
Será que quem mora aí dentro de você é o verdadeiro Espírito Santo mesmo? Ou é o de Adão que enganou, que ele falou do que lhe era próprio? Será que o que vocês pregam é do Espírito Santo ou é próprio de vocês mesmos? Fica aí, irmão, essa reflexão para vocês meditarem, pesquisarem, buscarem e ver se vocês estão certos ou estão errados, se vocês vivem na verdade ou se vocês vivem na mentira. Ou se vocês viverem na verdade, ótimo, beleza, maravilha, continue. Mas se vocês estiverem na mentira, irmão, será que não é preciso ter coragem de deixar o engano, de deixar as trevas, de viver na verdade, de andar na luz, de deixar os propósitos que vocês acham que é certo, ou que vocês têm como verdadeiro e correto, e não se é preciso fazer uma retrospectiva e encarar a verdade, não, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Vocês aí que vão ouvir essa mensagem, ó, estou no versículo 22 do capítulo 2 de Marcos. Olha, se o fizer o vinho, olha, se o fizer o vinho, rebentará a vasilha. Se o fizer, olha, se o fizer o vinho, arrebentará a vasilha. Olha, tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Tá vendo, irmão? Se vocês pôr a doutrina velha nos odres novos, querer misturar ou aplicar a velha na nova, os odres, irmão, se arrebentará, os vasos se estragam. Não anda, irmão, em santidade, anda em treva. Não anda na verdade, anda na mentira. Não aceita o verdadeiro, aceita o falso. E os vinhos e os odres se perdem, irmão, por uma falsa doutrina. Estão numa hipocrisia, estão numa heresia, estão numa falsidade religiosa, achando que é verdade, achando que é santo, mas estão imundos, irmão. Em vez de estar gerando conhecimento, está gerando, irmão, idolatria, feitiçaria, heresia. Daí, meus amados irmãos, essa reflexão. Estuda a Bíblia, meu irmão. O que eu estou pregando aqui, irmão, não é do homem, não. É do Espírito Santo. É a palavra de Deus em linha ali, irmão, como diz as Escrituras. Muita gente vai acreditar? Vai. Mas tem muitos que não vão? Eu sei. Por quê, irmão? Porque essa nata, eu chamo de nata grossa, essa nata grossa aí, que vive da mentira, eles não querem deixar, irmão. Eles não reconhecem isso aqui de jeito nenhum. Eles vão dizer que eu sou um falso profeta, um mentiroso. E não vai deixar, irmão. Por quê? Porque eu já disse em outras pregações minhas, é vergonhoso. Traz constrangimento. Agora você chegar para o povo e dizer que passou a vida inteira enganando a eles. Constrangimento, irmão, onde você mora, aonde você prega. Você agora chegar em público e mostrar essas verdades. É feio, irmão, é doloroso. Não é bom não, irmão. Mas é isso que precisa ser feito, meus amados. Tá certo? Do contrário, irmão, vão andando aí
para as profundezas aí das trevas. Tá certo, meus irmãos? Olha, se o fizer, o vinho arrebentará a vasilha, tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Olha, ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Olha, irmão, é para se aplicar as epístolas de Paulo, a doutrina de Paulo, o Novo Testamento. Aonde é que está o Novo Testamento, irmão? Da morte de Jesus para cá. Ali se é Novo Testamento. Para trás, irmão, é velho. Jesus veio cumprir, ele disse, eu não vim abirrogar a lei, vim cumpri-la. Olha, enquanto Jesus estava vivo, irmão, era lei. Agora, quem deveria ensinar corretamente sabe disso, mas não ensina, irmão. Não mostra a vocês correto. Isso deveria ser feito, mas não faz, irmão. E está aí o povo aprendendo errado, andando no caminho errado. A busca, irmão, daquilo que já tem dentro dele. A busca de fazer aquilo que ele já fez. Buscando, tentando buscar e encontrar aquilo que eles estão atrás e não sabe que está dentro dele, irmão. E não sabe que ele já fez tudo. Algumas pessoas chegaram para ele e disseram, Senhor, o que é preciso fazer na obra de Deus? Ele respondeu, faça jejum, faça campanha, vá me buscar no monte, batize nas águas, dê o dízimo, faz voto, faz campanha, faz vigília. Foi isso que ele disse. Vá me buscar no poço, vá buscar o Espírito Santo, vá ser batizado com o Espírito Santo, vá buscar revestimento do Espírito Santo. Foi isso? Foi não, irmão. Ele disse, a obra de Deus é esta, que creia naquele que por ele foi enviado. Ó, irmão, Jesus estava dando uma resposta para quem? Para o povo daquela época que estava perguntando por ele. Jesus estava respondendo a eles. Aquele povo daquela época que cresce nele, porque ele tinha sido enviado pelo Pai. Agora eu pergunto a vocês aí que estão ouvindo essa palavra. Em quem é que você está acreditando? É no filho aqui, ó, que eu narrei aqui as palavras que eu li aqui para vocês. Livro Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Vocês estão acreditando aqui, como diz as Escrituras? Você está crendo naquele que por ele foi enviado? Ó, irmão, não é para acreditar em mim, não. É aqui, na palavra dele. Jesus fala através da palavra. Antigamente, lá em Hebreu, capítulo 1, ele falava através dos profetas aos pais, aos filhos, hoje a nós, diz a nós, naquela época. E hoje ele fala como, irmão? Olha, na época de Jesus, os hebreus traz um relato, olha,
Eu vou trazer aqui para os irmãos entenderem. Ó, Hebreu. Aqui, ó. Hebreu, olha. Olha. Hebreu, capítulo 1, versículo 1, diz, olha. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Olha, isso aqui, Jesus já tinha morrido. Mas o escritor aos Hebreus não diz quem é, mas eu creio que seja Paulo, porque as epístolas do apóstolo Paulo sempre bota a graça superior à lei de Moisés. Então, eu não vou entrar nessa discussão. Eu creio que tenha sido Paulo, mas não vou entrar nessa discussão. Eu quero só trazer a reflexão aqui. Olha, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Quem eram os antepassados, irmão? Era a geração que já tinha saído desde Adão. Deus falou desde Adão até o tempo dele aos antepassados por meio dos profetas. Tá certo, meu irmão? Olha. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ó, irmão, lá no universo, a Bíblia lá relata que foi Deus que fez as coisas. Mas aqui não está dizendo que foi o Filho? Foi. E Deus não é o próprio Filho? Lá em Romanos, capítulo 8, que eu disse a vocês, do versículo 8 em diante, não está dizendo que o Espírito que habitou em Jesus e que ressuscitou Jesus não é o mesmo que habita em nós? Só, irmão, que esse Espírito, ele tem manifestações diferentes. Olha, em Deus ele é o Todo-Poderoso, é o Criador de tudo. Ele é o dono de tudo, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Todos os atributos foi criado por ele, é dele, é ele o dono de tudo, é ele quem rege tudo, é ele quem faz tudo. No Filho, aqui e lá em Gênesis, e na época de Jesus, olha, lá em Gênesis, o próprio Deus, o Espírito de Deus, estava sendo manifestado lá na criação, dando criação ao mundo, a tudo que no mundo existe. Então, ele estava lá na manifestação de Criador. Jesus lá era manifesto em espírito, não era em corpo físico. Quando é que o corpo físico vem? Lá em Jerusalém, quando ele nasce. Então, o que é criado primeiro em nós? É o Espírito. Lembra que Paulo diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Então, o que é que foi escolhido lá? O Espírito. Quando é que nossa carne é manifesta? Quando nosso pai e nossa mãe têm uma relação. Então, aqui o anjo veio e cobriu Maria. Se manifestou o Espírito em carne, o próprio Espírito de Deus se manifestou naquele corpo de carne para cumprir uma missão. Tá certo, meu irmão? Então, o Espírito Santo de Deus veio em mim, para mim, cumprir o quê? A minha missão, irmão. Pregar essa verdade, pregar esse evangelho verdadeiro. Então, em Jesus veio para mostrar a obra de Deus, para desfazer as obras, a manifestação de Jesus, irmão. Se eu fosse falar aqui, não dá tempo, mas os irmãos estão compreendendo. Então, o Espírito de Deus veio naquele corpo de carne de Jesus para cumprir a missão dele e ele cumpriu. E o próprio Espírito de Deus
se manifesta em nós hoje. Em nós hoje. Em cada um ser humano tem a sua missão a fazer. Qual é a missão que você está fazendo aí, meu amado, minha amada irmã? De que maneira você está fazendo a sua missão? De que maneira você está construindo o seu prédio? E de que maneira os prédios que estão sendo edificados por você, de que maneira ele está sendo? Você já parou para pensar nisso? Agora aqui está dizendo, olha, mas nesses últimos dias falou por meio do Filho. Olha, irmão, o escritor aqui está escrevendo que nos últimos dias estava, irmão, aqueles irmãos já não estavam vivendo os últimos dias, não. O Filho não estava presente com eles lá, não. Irmão, os últimos dias era aquele aion, aquela era, aquele tempo que ia se acabar, meu irmão. Que ia passar, aquela lei, aquele povo ia se acabar. Jerusalém foi destruída, irmão. O julgamento de Deus foi para Jerusalém, foi para o povo de Israel, não era para a igreja não, irmão. Em nenhum momento Deus mostra a igreja em condenação, irmão. A igreja é santa, a igreja é sem ruga, é sem mácula, é sem defeito. A condenação, irmão, era para o povo de Israel que vivia em transgressão contra a lei de Deus, irmão. Cuidado, meu irmão, com o que você prega por aí. Tome cuidado. Examine as escrituras, meu irmão. Agora, irmão, você é igreja, você é um povo santo, você não deve andar em pecado. Até Deus consente você errar, deslizar, mas está lá em Hebreu, papai corrige, viu, irmão? Não é para fazer do corpo que Deus santificou imundice não, meu irmão, minha amada irmã. Ande em santidade, viva a santidade, viva em santidade, porque Ele lhe santificou. Se você vive na obra da carne, deixe, meu irmão, deixe, minha irmã. Se você vive na mentira, deixe, minha irmã, vive na verdade, meus amados. Olha, mas nestes últimos, olha, vê que o autor está presente, olha, na época da escrita, na época que eles estão vivendo, nesses últimos dias, olha, eles estavam vivendo, irmão, os últimos dias. Irmão, Jesus já voltou, ele não vai voltar mais não, irmão. Ele já mora dentro de você. O próprio Deus mora dentro de você, ele não vai voltar mais, irmão. Ele já voltou, ele já julgou o povo dele. Isso se deu no ano 70, irmão, quando Jerusalém lá foi invadida pelo general Tito. E lá está se relatando, irmão, que ia ser invadida, ia ser queimada, e o exército ia pegar o povo, ia transpassar a espada. Tudo isso aconteceu naquela época, irmão. Ó, irmão, se tivesse que acontecer hoje, não seria nem por espada, seria por essas bombas atômicas, por esses mísseis que tem aí hoje. Isso aí, irmão, é castigo de Deus. Isso aí que está acontecendo nesses países, o que está acontecendo aqui no nosso país também, é Deus punindo o povo que não segue ele verdadeiramente. Tá certo? Esses governantes que estão aí ditando as regras aí, é Deus castigando. É mando por Deus. O povo diz que é dele, mas anda numa idolatria, anda numa mentira, não segue a ele verdadeiramente. Aí Deus punindo o seu povo. Tá certo, meus amados? Receba. É de Deus, está em linha com a palavra. Olha. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Tá vendo, irmão? Que aqui Deus constituiu o Filho herdeiro. Nós somos herdeiros, irmão, de Deus também. Nós somos filhos.
Nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo, irmão. Tome posse, irmão, da sua vitória. Tome posse, irmão, do verdadeiro. Tira o mentiroso, irmão. Deixa o verdadeiro entrar. Que aí você tome posse, o esclarecimento chega, o conhecimento chega, a verdade chega, e as heresias saem, a mentira sai, o falso profeta, a falsa doutrina, entra a verdadeira, meu irmão. Olha aí, meu amado. Faça essa reflexão, irmão. Irmão, o universo foi feito por Jesus. Jesus estava lá na manifestação de Filho. Olha aqui, o 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Olha aí, irmão. Ó, irmão, esse versículo é muito profundo. Irmão, olha, esse versículo aqui, eu passaria mais de 1 hora só pregando nele. Ó, irmão, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Ó, irmão, quando o Filho entra, a luz, claro. Ó, irmão, eu já fiz isso várias vezes, eu vou fazer de novo, ó, irmão. Tá vendo? Que se o Filho não entrar, quem tá aí é as trevas, irmão. Se a luz, se a glória do Filho de Deus não entra, irmão, quem domina, olha de novo, olha, é as trevas. Não vê corretamente, o esclarecimento não vem, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Atento para essa palavra, meus queridos. Irmão, é o próprio Espírito Santo, irmão, que está falando na minha boca para vocês. Olha. E o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ó, irmão, é a luz divina, é o próprio Deus falando na tua boca, nos teus ouvidos aí, meu amado irmão, minha amada irmã. É a expressão correta, exata, justa, perfeita, essa aqui, meu amado. Atento para essas palavras, meu amado irmão, minha amada irmã. O que eu estou pregando aqui, irmão, não é heresia, não. Muitos vai ter como heresia, mas não é não, irmão. É o próprio Espírito Santo, é a própria verdade, é a expressão exata do Deus vivo que quer que vocês conheçam essa grandeza, essa glória, esse resplendor, meu irmão. Pelo amor de Deus, atenta a essas palavras. Olha. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha, irmão. Essa palavra, irmão, ela é poderosa. Ele sustenta todas as coisas por meio dessa palavra, irmão. Ó, irmão, essa palavra é fiel e verdadeira. É digna de toda aceitação. Se eu não me engano, está lá em Tito, capítulo 7 e 8. 3, 7 e 8. Se eu não me engano, está aí. Eu posso ter dito errado aí, mas não é porque eu quis levar você ao engano, não. Mas possa ser que esteja lá em Tito. Eu acho que é lá em Tito, 7 e 8. Mas tem um versículo aí. Digna é esta palavra de toda aceitação. Vá lá buscar, meu irmão. Olha. Ela é poderosa, irmão. Olha. Sustentado por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Olha, irmão. Ele purificou os pecados da igreja ou não, irmão? Purificou, irmão. Ele tirou. A igreja tem pecado, irmão? Tem não. A igreja, o chamado povo, que é a igreja de Deus, está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. A igreja somos nós. Sabe por que nós peca, irmão? Porque não respeita isso aqui. Nós não segue como diz as escrituras. Nós não obedece como diz as escrituras. Por isso, irmão, quando você encontra uma pessoa aí diz, irmão, você é santo. Ele diz, não, irmão, realmente é, irmão. Por quê? Porque vive em pecado. Está em pecado.
vive no pecado, pratica o pecado, tentando, irmão, fazer o que Jesus já fez. Ó, irmão, Jesus já purificou a igreja é santa, a igreja é sem ruga, é sem mácula, é sem defeito, é irrepreensível, está lá em Efésios. Nós somos lavados pela lavagem da palavra, irmão. Efésios capítulo 5, 26 em diante. Foi ele, Paulo traz uma analogia de um casamento, foi ele que fez o casamento, irmão. Ele é o cabeça, ele é quem fez tudo, irmão. É só crer, irmão. A obra de Deus é crer naquele que por ele foi enviado, irmão. A palavra aqui está sendo enviada, irmão, através dele, do Filho. Olha, olha. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas. Ó, irmão. Olha, ele sentou, ó, irmão, ele só assentou à direita de Deus na majestade, depois de ele ter feito a purificação, de ele ter preparado a igreja, de ele ter preparado os santos. Ó, irmão, ele só assentou depois de tudo pronto, depois de tudo realizado. Ó, irmão, você não tem que fazer mais nada, você só tem que crer. É só crer, irmão. Irmão, o que você tenta fazer é tudo que Jesus já fez e não é o que ele quer. Vocês estão sendo ensinados numa doutrina errada, numa doutrina farisaica. Está tudo errado, irmão, não está certo. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo aqui. Eu tenho a plena convicção do que eu estou dizendo é correto e é certo. Ó, irmão, eu pretendia pregar aqui 15 minutos, já está numa hora e tanto. Olha aqui, ó. Versículo 4. Olha. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Ó, irmão, tá vendo aqui que Jesus, ele tornou tão superior quanto aos anjos. Deus tornou Jesus superior aos anjos. Tornou o nome dele superior aos anjos. O nome que herdou é superior ao dos anjos, irmão. O nome de Jesus, ele é só superior a todos os anjos. Ele só não é superior ao de Deus, que ele é o próprio Deus. Lembra que lá em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ó, irmão, essa liberdade que Deus quer dar a você. É esse Espírito Santo que Ele quer que se manifeste em você. Aí o 5 diz aqui, irmão, para terminar, olha. Pois qual dos anjos deu alguma vez disse, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei o seu pai, eles serão meu filho, e ainda eles serão meu filho. Ó, irmão, o 5. Ele está dizendo, hoje, pois qual dos anjos, pois a qual dos anjos, Deus alguma vez disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Ó, irmão, aqui estava se falando de Jesus. E hoje, irmão, será que Jesus está gerando ele em você aí? Será que hoje você está sendo gerado pelo Filho, sendo filho de Deus hoje? Ó, irmão, a geração está vindo a você. Hoje, você obedecendo a isso, você pode tornar-se ser um filho de Deus. Não que você não era antes, você era. Mas está andando numa doutrina errada. Está andando na mentira.
Não está como diz as escrituras, está como diz os homens. Está andando em preceito de homem, em mandamento de homem. Que maquinalmente lhe instruiu. Maquinalmente lhe instruiu você. Então, hoje, pelo Espírito Santo, Jesus está gerando Ele verdadeiramente em você. Olha, e outra vez eu serei o seu pai e eles serão o meu filho. Olha, irmão, seja filho, deixa o pai entrar. Deixa o pai entrar, irmão. Tire o Jesus de Nazaré. Tire o filho falso de dentro de você. Siga o filho verdadeiro. Que você aceita o pai verdadeiro. Aceita o filho verdadeiro e aceita o pai verdadeiro. Que ele vai ser na tua vida. Olha. Olha. Romano, capítulo 4, versículo... Não, Romano, capítulo 7, versículo 4. Paulo diz, sei daquele que ressuscitou dos mortos. Sei do Cristo, da cruz para cá do ressuscitado, irmão. 2 de Coríntios 5,15. Sei do que ressuscitou, irmão. Não seja do outro, não. O outro, irmão, foi verdadeiro para a época do judeu. Para nós hoje, aplicar ele, para nós hoje é heresia. Seja do verdadeiro, irmão. Tá certo, meus amados irmãos? Vou aqui deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, dê um joinha, se inscreva no canal. Dê um like, irmão. Olha, vai ter muitos irmãos que vai ouvir essa mensagem. Sabe que é verdade, mas não vai compartilhar. Agora, irmão, a mentira que eles pregam aí, ele vai compartilhar. Ele vai dar um joinha, vai dar um like, se inscreve no canal, compartilha. Cuidado, meu irmão. Você pode estar compartilhando uma heresia para uma outra pessoa. E em vez de você edificar aquele templo, você destrói. Tá certo, meu amado irmão? Deixa a graça e a paz. Tá aí o meu canal. Se inscreva, dê um joinha, irmão. Eu preciso, irmão, que isso aqui cresça, que isso aqui suba. Ó, irmão, não estou pedindo dinheiro a você, não. Só creio, irmão, que vocês se inscrevam aí no canal, dê um like, dê um joinha. Para fazer live ao vivo, irmão, vocês me perguntar aqui, eu respondo aqui ao vivo, vou atrás de uma dúvida. Tá certo, meu amado? Senão o YouTube não cresce, o YouTube não vai indicar para você assistir essas verdades aqui. É a verdade, irmão. Olha, bate de encontro com a mentira que a gente vive, bate. Dói, dói. É dolorosa, é. Vergonhosa, é. Mas a verdade tem que... A mentira, irmão, só vale enquanto a verdade não chega. Valeu, meu amado. Graça e paz, em nome de Jesus, amém.